Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o Irmão Podcast. Está começando agora um novo episódio onde a gente vai falar um pouquinho dos assuntos aí que a gente tem no dia a dia do corretor e um pouco das histórias de cada um, do Jorge, do Jonathan. E estamos aí, mais uma vez, tentando explicar para vocês como é que é a vida de um corretor. Jorge, como é que é a vida de um corretor nessa carreira aí que tu já tem há bastante tempo, já vem na luta aí nas vendas, nessas atividades que tu tem feito durante todos esses anos aí. O que tu pode dizer pra gente aí? Alguma novidade? Alguma coisa? Bem, abraço a todos aí. Queria começar o podcast agradecendo o pessoal que tem deixado comentário na nossa página ali, né, do Instagram, do YouTube. Mandar um abraço para Ione, para o Charles, o Bruno. Bruno Silva. O pessoal que tem acompanhado a gente. E graças a Deus a gente tem uma audiência gigante, mas é uma audiência que assiste do começo até o fim, que comenta, que dá as suas ponderações, né? É bacana, né, Jonathan? Então, como é que tá aí? Quer mandar um beijo para alguém? Já é o teu momento. Aproveita. Aproveitar aí e mandar um beijo aí para Michele, para o Samuel, que eles sempre estão assistindo aí, a Helena, o pessoal aí que tá assistindo a gente aí, ao Dr. Richard aí também, mandar um abraço para ele aí, que diz ele que ia acompanhar, vamos ver, né? Dei um abraço aí, se ele não falar nada, a gente vai saber que ele não assistiu. Não queria esquecer também da Georgia, né? Do meu cunhado André também, tá acompanhando a gente ali, jornalista, fica só me criticando depois, mas é pra gente melhorar, né? Crítica construtiva, bem né? Bacana, né, Mica? Cara, na verdade, hoje a gente se preocupou com os 3 primeiros episódios, trazer uns conteúdos ali específicos, tá, pra gente organizar o conteúdo. Mas a gente em casa, a gente conversa muito ali, às vezes, entre um atendimento e outro, a gente conta dessas aventuras, né? Que é ser corretor de imóveis, né, Jonathan? É verdade. Às vezes a pessoa fica olhando no Instagram lá, o cara descendo de helicóptero, indo no barco, aí o outro atendendo o cliente de São Paulo, dentro do cruzeiro. Shakezão, né? De fora. Só shake, né? Vendi 3 de 9 milhões no mesmo dia. Mas, na verdade, o dia a dia do corretor de imóveis é lidar com pessoas, né? É lidar com pessoas quanto mais a gente se concentra no dinheiro, mais ele vai embora, né? Então, enquanto a gente mais se concentra, né, Mica e Jonathan, nas pessoas, a gente consegue entender para poder vender, né? Eu acho que talvez a gente tenha As imobiliárias mudaram muito, né? Hoje a gente vê times de 60, 80 corretores. A gente vê meeting de vendas, né? Que eles botam 60 corretores numa mesa e todo mundo começa a ligar, que nem os loucos, os leads. Então, assim, eu acho que é válido, né, por certo momento, mas eu acredito que aquele corretor que tem a preocupação, né, de oferecer um produto bom, um produto que realmente, quando o cliente falar assim, Jorge, estou feliz aqui, mas agora eu queria subir para um de 4 suítes, eu quero estar um pouco mais fora da praia. A gente tem a tranquilidade de saber que o imóvel que a gente vai colocar à venda desse cliente vai ser um imóvel que tem liquidez, um imóvel bom de vender. Então, a gente meio que foge um pouco desse padrão, né, Jonathan? Não quer dizer que a gente não gosta de vender, mas a gente sabe que parte da venda passa por esse cliente suprir as necessidades, né? Isso mesmo, Jorge. Eu acho que um diferencial que é nosso, né, uma característica que seja nossa, é porque a gente não quer o vender, né? Porque senão a gente trata o cliente como se fosse só um produto, né? Ele não se torna um cliente, um amigo teu, né? Verdade. Então, às vezes o pessoal, eles atendem pouco, parece que atende pouca gente, mas só que também a gente entende a realidade que nós temos, né? E então a gente começa a trabalhar dessa maneira, conectando o cliente, que é o passo, né? Porque o cliente, aqueles, né, que a gente vai comentar daqui a pouco dos clientes mais louquinhos, mas eu digo assim, aquele cliente que ele de repente não conhece a cidade, né, Jonathan? Sim. Ou é um ramo, né? O cara é dentista, né, Jonathan? Sim. Fica o dia inteiro no consultório, né? Sai à noite para almoçar com a família, visita os irmãos, os parentes. Ele não tem um hábito, né, de visitar empreendimento, de descobrir novas ruas. Ele fica bem longe disso. Né? Então ele é carente de informações e, além disso, ele também quer que o corretor seja esse parceiro amigo dele, né? Eu acho que
que a gente sente, né? A gente vem parar no sinal, o cara já vem com aquele carrinho de paçoca, a gente, pô, hoje eu não quero comprar paçoca, né? Então, quando a gente agride o cliente com a venda, ele se sente assim, tipo, hoje eu não quero comprar pano de prato, hoje eu não... Então, ele fecha o vidro, ele tenta ficar, ele não quer olhar para não comprar, né? Então, acho que a parte da nossa, como corretor de imóveis, é justamente, primeiro, conectar. E aí, conhecendo ele, a gente vai desenvolvendo, né? Ontem mesmo, a gente atende muito cliente de internet ali, muito anúncio, assim, né? Que eu digo, não quer dizer que a gente vende muito, né? Esses clientes, mas a gente atende muito, né? E ele, o cliente perguntando várias coisas, onde é que é a rua, onde é que só faltava pedir o telefone do proprietário, assim, né? Mas o que acontece? Ele está perdido, né? Ele está perdido, ele, de certa forma, ele não consegue visitar a cidade, conhecer a rua, então ele até tenta, né? Eu vou comprar em Balneário, ele até tenta. Mas quando ele passa pelo corretor, se ele for inteligente, ele acaba deixando o corretor fazer essa procura, pesquisa, né? Mas é louco, Jonathan, é louco. Mas eu acho que é bonito, né? Nossa região agora tem isso, né? O drone vem de dentro do apartamento, sai, entra no banheiro, sai pelo ralo do chuveiro, sobe. Não, hoje essa mudança... Essa mudança de atendimento, né? Isso. Antigamente, para tu ver, eu sou uma pessoa mais reservada, assim, nas redes sociais, em vídeo e tudo, né? Porque a gente se conhece, se conhece, né? Então, a gente acaba... Eu sou mais reservado. Mas hoje os clientes, né? Hoje eles querem fazer esse atendimento online. Eu me lembro que no início do ano eu fiz uma venda para um cliente lá do Rio Grande do Sul por videochamada. Ele comprou, ele viu o imóvel pela videochamada. Eu até achei que era estranho. Eu falei, não, é alguma pegadinha. O cara vai comprar um imóvel vendo um vídeo. Mas hoje essa nova geração, eles estão acostumados e a gente... Então, hoje em dia também os clientes estão tentando se identificar também, né? Criar uma figura de um corretor, às vezes pega como se fosse um personagem. Aquele corretor vira como se fosse um artista, né? Verdade. Ele vai acompanhar a rede social dele, aquele cara vai estar alimentando também isso para os clientes dele. Então acaba criando um perfil artístico, praticamente como se fosse... o cara vira uma pessoa artística, que é o corretor de imóveis da cidade específica. Então ele vai fazer... Ele acaba fazendo o quê? Hoje em dia... Como a gente está num nível de tecnologia e o pessoal está muito atenado a TikTok e outras plataformas... As pessoas não precisam, literalmente, hoje em dia, sair especificamente para ver o produto. Contato físico, eles conseguem ter um briefing rapidinho do produto e se criar aquele interesse específico, acaba indo... Eu acho que aumentou realmente essa venda online. Né? Eu acho interessante essa parte, até porque eu mesmo que participei de uma mentoria e falava muito de nichar, tu tem que postar só imóvel caro, cada um, né? Se tu vai vender terreno rural, tu só tem que postar imóveis rurais, tem que visitar a fazenda e tal, essa que nem o Mica falou, essa linha de pensamento, né? Só que o dia a dia, né, Jonathan? Eu atendo um cliente que ele comprou comigo um apartamento de 2 milhões, mas ele também comprou um apartamento de 300 mil para locação, então assim, não tem como eu falar para ele, não, esse imóvel eu não vendo. Daqui a pouquinho o cara, eu quero um terreno lá no meio do mato para mim poder colocar uma plantinha, um negocinho, para quando eu estiver estressado. Então, assim, o cliente, ele não é só, né? Ele não é só o cara do frente mar, do helicóptero, ele tem uma vida como qualquer um, né? Então, a gente, às vezes, atende um cliente, em Camboriú a gente vê muito disso, né? O cara vem de chinelo, até conta, Jonathan, do nosso... A gente tinha uma imobiliária em Camboriú ali, em 2014, 2015. Sim. E aí... sempre ficavam na imobiliária, né? E 2 saíam para atender, né? Então, uma vez cada um tinha que ficar no escritório. E era a vez do Jonathan, né? Conta esse fato que aconteceu. Essa foi engraçada. Eu me lembro que foi bem no começo da profissão, ainda a gente era nervoso, né? Só perguntasse o valor do imóvel. Eu gaguejava já. Eu não sabia o que falar, né? E aí esse dia eu me lembro que o Jorge e o pai saíram para poder fazer um atendimento. E ficou eu sozinho ali na imobiliária, sentado. E aí eu me lembro que a nossa janela tinha as madeiras, daí dava para ver assim, né, pelo vão
da janela. Aí chegou uma mulher, uma CG 98, verde, com uma mochila nas costas. Cara, ela desceu, só de olhar eu já fiquei com medo, né, cara? Ela desceu com aquela mochila, entrou na imobiliária, olhou bem no fundo do meu olho e perguntou: tens isqueiro aí? Eu, puxa vida, vai tacar fogo em mim. vamos me roubar aqui. Aí ela assim, não, eu falei, não tem. Aí ela deu um jeito, acendeu um cigarro lá na frente. Tá? Aí ela, acho que ela tinha visto um imóvel conosco, que a gente tinha botado uma placa ali perto do estádio ali, né? Uhum. Tinha uma casa ali. E aí ela olhou, olha, chegou assim, o que você tem de casa aí? Eu vi que tem uma ali, tem como a gente ir lá fazer uma visita agora? Aí, por incrível que pareça, o Jorge tinha a chave já. E aí eu tinha perguntado aí eu liguei pro Ginho, vem atender, por favor, eu tô com medo aqui. Se ela perguntar o que é uma escritura aqui, eu desmaio. Aí o Ginho, não dá, te vira aí. Cara, aí eu fui com ela mostrar a casa, fui de garupa na moto dela. Que loucura. Era a situação, né? De garupa, sentadinho. O capacete ficava girando assim na cabeça, que era muito grande. Cara, cheguei lá para atender, abri. Só tinha 2 chaves, eu não conseguia nem abrir a porta, de tão nervoso que tava. Cara, ela olhou. Aí, de repente, ligou, posso fazer uma ligação? Aí eu não sabia o que estava acontecendo. E ela ligou. Bateu aquele desespero, né? Sim. E aí, na época, não tinha WhatsApp, nada. Eu me lembro que eu conversava com o Jorge, era pelo SMS. Era o único meio de mensagem de texto que tinha. Que loucura. Cara, e aí ela voltou, não. Aí eu me lembro que ela saiu para fora, assim, olhou a rua, e ela falou assim, quanto que é? Eu falei, acho que era 135 mil, era o valor na época. 135 mil. Aí ela assim, tá bom, eu vou ficar. Aí eu, peraí, né? Como assim? Não vou ficar? Não, eu quero ficar, vamos voltar lá na imobiliária. Cara, aí voltamos lá na imobiliária, eu falei, agora essa parte de negociação é com o Jorge, né? Agredido. O Ginho sempre teve conhecimento mais periódico das questões. Cara, ela chegou lá... Te comprou a força. Não, aí no começo, ainda quando chegou, eu até me lembro, o pai, né, ele... Para, isso é pescoço. Você não vai comprar nada. Isso aí tá enganando. Cara, ela sentou, aí greve dos bancos ainda, né? Greve dos bancos. Não, foi na outra semana. Foi na outra semana greve dos bancos. Que daí o Jorge já pegou um sinal dela ali, já deixamos tudo acordado. Aí tinha um saldo na caixa, ele tinha que fazer a quitação para poder fazer a documentação. Aí eu me lembro que na outra semana entrou a greve dos bancos. As greves dos bancos, cara. Meu Deus. Aí o banco dela era do Rio Grande do Sul. E aí, cara, de uma cidadezinha, aí como é que ia transferir o dinheiro, né? E aí se eu não me engano, a gente já tinha até dado as chaves para ela, porque não morava ninguém na casa e tal. E aí a preocupação, né? Agora ela vai pagar, já tá dentro da casa. Mas cada situação que a gente passa. E tu, Jorge, tu tem alguma história aí, uma aventura de corretora? Eu sempre tive azar, assim, nessa questão com o atendimento feminino, né? Eu me lembro que, com um amigo meu que estava comigo direito, ele passou uma amiga dele, a amiga dele era, acho que gerente do banco, não vou lembrar agora qual. E aí ele falou, Jorge, poxa, cara, vou te passar uma cliente, eu sei que ela quer comprar, daí depois tu me dá um bônus aí, se a gente conseguir vender. Eu falei, não, cara, pode passar o telefone dela para mim que eu vou atender, cara. Eu faço muito gosto de atender ela. Daí, passou o telefone, eu acho que nessa parte ajudava, né, Jonathan? O fato de não ter o WhatsApp, as pessoas visitavam mais o imóvel, né? Porque como era mais difícil tu mandar as informações. Hoje tu manda um link, tu manda a foto. Então, na época não tinha como, né? Era por e-mail mandar uma foto, mas ainda as pessoas gostavam mais de visita. Daí a menina marcou uma visita de manhã, foi num apartamento comigo. Atendi ela, viu um, depois ela viu o outro, depois ela viu o outro. Viu o imóvel comigo na terça, outro na quarta, outro na quinta. Aí ela gostou do imóvel e falou, vamos marcar sábado de manhã, eu quero trazer meu namorado, marido.
Daí eu falei, não tem problema, vamos ver, né? E aí eu acho que ela tinha ido pra academia, né, cara? Daí ela veio com o marido dela, mas ela veio com uma leg branca e com uma roupa íntima, assim, vermelha. Então, assim, tipo assim, tava complicado, assim, a coisa tá bem difícil. Né? E ela era bem branquinha, assim, um casal, acho que lá de Jaraguá. E aí, rapaz, aí quando ela foi na varanda, assim, ela pegou o sol ali, cara, praticamente parecia que tava nua, né? E aí o cara olhou pra mim todo nervoso. O que tu tá olhando pra minha mulher, cara? Virou uma situação dentro do imóvel lá. Falei, pô, cara, eu não posso fazer nada, cara. Mulher é tua aí, né, cara? E aí ele pegou a mulher pelo braço e vamos embora daqui, não sei o que lá, não sei o que, tô achando que eu sou louco. Então, assim, eu sei que saiu de lá, cara, assim, um constrangimento, sabe? Então a gente passa por coisas assim, cara, que só o corretor mesmo, entendeu? Corretor. Mulher brigando com o marido na frente do corretor. Quando o corretor ele não tem que ser o psicólogo da pessoa, né? Não, meu Porque tem clientes que eles acabam criando um laço. Conexão tão forte, né? Com a gente, que ele abre os problemas da vida dele e pede conselho. E o corretor ele tem que trabalhar nessa área. Eu quase apanhei, cara. Eu fui começo de carreira no Balneário Camboriú, uma imobiliária muito bonita lá, franquia. Centro 21 Prime, uma imobiliária boa. Fui trabalhar lá, daí, tem que captar. E um colega nosso, tô com um cliente para aquele edifício lá, vê se tu consegue pegar alguma unidade. Aí peguei minha pranchetinha, uniformezinho de imobiliária, né? A gente não vê muito em Balneário Camboriú, mas na época ele já usava o uniforme. Eu fui lá interfonei, ninguém atendeu. Daqui a pouquinho falei com o porteiro ali, não. Eu falei, cara, eu tô precisando de uma unidade aí, tu não sabe ninguém que quer vender, cara. Tu sei que tu não pode passar os contatos. Se tu não puder, beleza, mas se tu puder me ajudar. Daí ele falou, não, vou te passar uns contatos aqui. Aí ele passou o nome de um homem com código de São Paulo e passou uma mulher com telefone 47, né? Sim. Aí, voltei para a imobiliária, né, cara? Só que ele não me passou a unidade, né? Ele só me passou os contatos das pessoas, né? Aí eu voltei pro escritório, que nem na época tinha esse costume de ligar no telefone fixo para dar uma moral, para entender, o cara saber que é uma imobiliária que tá ligando. Aí sentei lá na salinha que a gente tinha de ligação e liguei pro senhor, né? Daí chamou, ele atendeu, tudo bom? Falei, aqui é o corretor de imóveis Jorge, da Centro 21 Prime. Maior imobiliária do mundo, estamos em mais de 150 países. E a gente tem feito uma captação ali no teu edifício. Eu queria saber se tu tem ainda interesse de vender e tal. Aí ele, não, Jorge, interesse de vender eu tenho. Eu já não estou muito em Balneário Camboriú. Tem interesse, só que eu só vou estar na cidade semana que vem. Então, a partir de segunda-feira da semana que vem, tu me liga e a gente agenda. Falei, não, muito obrigado. Então, na segunda-feira eu te dou um toque. Desliguei o telefone e peguei o outro telefone e fui ligar, né? Que era uma mulher, né? Aí liguei, chamou dela, oi, tudo bom? Não, que é o Jorge, corretor de imóveis da Centro 21 Prime, imobiliária em mais de 150 países. A gente tem interesse em pegar o seu imóvel para venda, a gente quer te ajudar nessa etapa e tal, aquele assunto de corretor de imóveis. Dela, não, Jorge, tu pode vir amanhã de manhã aqui fazer as fotos. Daí, já colocar para vender e tal. Não, tá bom, então que horas? Não, amanhã às 9. Não, amanhã às 9 eu tô aí, então. Show de bola. Show de bola. Aí o Bel começa. Sempre. Eu mesmo nem fui para a imobiliária, fui direto para o imóvel, fui uniformizadinho, subi, cheguei lá, a mulher me atende de camisola, Meu Deus. liga o chuveiro e fala, tu pode ir fazendo as fotos aí que eu vou tomar meu banho, vou tomar um café e tal, que eu vim da academia e tal. E aí eu já me tremi, né, cara, sozinho no apartamento, um apartamento gigante, que eu me tremi todo, falei, cara, que situação que eu tô passando, né, cara? Mas enfim, fotografei, não tinha celular na época, se fotografava com máquina fotográfica e tal, o gerente da imobiliária, né, tirava as fotos e tal. E aí fiz as fotos, terminando, e a mulher não saía desse banho, falei, agora eu vou embora, eu fico aqui, né? Fiquei sentado, um cachorrinho lambendo meu pé, eu falei, ô Jesus. Aí ela veio, né, ainda com a toalha de banho, onde é que eu assino? Daí assinou a autorização de vendas e tal, daí... Então, tu acha que também dá para alugar para temporada? Eu falei, nosso imobiliário não trabalha com locação, né? Sim. Mais vendas e tal. Ela, então tá, então. Daí eu falei, então eu posso ir, né? Não, pode ir, não, tá bom, tchau. Daí eu fui, desci. Fui pro escritório, cheguei no escritório, descarreguei as fotos, já subi pro sistema e tal. Aí, mais tarde, deu perto do meio-dia, que eu atendia lá às 9, perto do meio-dia o telefone tocou.
Aí caía na secretária, a secretária, né? Somos da 121 Prime. Não, eu quero falar com o corretor Jorge. Eu vou vender agora. Agora, pô, tô feliz, né? O cara ligou pra mim e falou, cara, o que eu falei pra ti, cara? Não falei pra ti que era pra tu pegar o imóvel segunda-feira? Eu falei, cara, não tô te entendendo. Ele falou, pô, cara, o que tu foi fazer no meu apartamento hoje de manhã, cara? Tá de brincadeira comigo? O cara começou a me xingar. Porque eu tô com o teu cartão lá, cara. E a hora que chegar em Balneário Camboriú, eu vou conversar com você na sua imobiliária. Tá pensando que eu sou o quê? Cara, e me xingou, cara. Esse cara me ameaçou, cara. Eu sei que eu fiquei... Uma semana sem fazer plantão. Fiquei uma semana sem aparecer na imobiliária. Então, assim, aí... A gente passa por uma situação, cara, que é loucura, entendeu? Então, tipo assim, o cara devia ser muito ciumento, né, cara? Então ele queria estar presente, né, cara? Ou achou que a mulher ia vender o imóvel sem ele. Cara, a gente passa por situação, Jonathan. O que a gente vê hoje, que nem ele falou, o Mika estava comentando, é um personagem, né? Sim. Então os corretores, alguns, né? Eles criam um personagem para atingir um certo público, né? Mas a gente sabe que o ser humano que está por trás ali, né? São pessoas aplicadas também no trabalho, né? Compromisso de de atender melhor e com essa estratégia, né? Mas a gente que está no dia a dia, esse dia fomos fazer umas avaliações de imóveis e aí, mas muito imóvel, né, Jonathan? Muito imóvel. A gente foi avaliar muito imóvel do mesmo cliente, né? E ela passou, não, tu passa lá e fala com meu pai, né? Ele vai estar lá no sítio, né? A gente chegou lá, senhorzinho de chinelo, um chapéuzinho, assim. Então, quem olha, né? Se tu olhar hoje pela parte externa da pessoa, tu vai julgar mal, né? Sim. Porque a experiência nos mostrou, né, Jonathan, que nesses quase 15 anos atendendo cliente, não dá para julgar a pessoa. Não pode julgar a pessoa pela capa. E quase sempre a pessoa que tem realmente bens, né, propriedade, ela é mais reservada. Elas gostam de se esconder porque elas sabem, né, que o dinheiro tem a bonança, né? O dinheiro traz felicidade, mas ele também traz muita responsabilidade, né? Então, praticamente grandes clientes que eu tive são pessoas simples, né, que deixaram de sair com o carro deles grande para entrar num carro simples para ser atendido. Muitas vezes eu atendi um senhor lá de Curitiba, o senhor Pirajá, um renomado jornalista, acho que chegou a trabalhar na televisão e tudo. E ele não gostava de ser atendido por carro. Ele fazia eu caminhar até o apartamento dele lá e nós caminhava o balneário inteiro, entendeu? Então, assim, e ele ainda falava, não vai aguentar, Jorge? Não vai aguentar? Não vai aguentar? Tu acha que tu vai ganhar essa comissão fácil? Tu vai ter que caminhar essa cidade inteira. E assim, então eu pude perceber que tem, claro, um segmento aí que as pessoas têm dinheiro e também buscam transmitir esse dinheiro, mas a grande maioria, principalmente no público que praticamente eu atendo, são pessoas simples, cara. São pessoas simples que depois do atendimento a gente come um pastel, né? Então, longe de restaurante com sushi, com uma coisa chique, assim, é simples. Né? O Mika teve a oportunidade de atender comigo, depois que a gente atendeu o cliente, ela pagou um açaí pra gente, assim. Verdade. Uma aguinha com gás. Sim. Então... Esse atendimento aí rendeu. Rendeu um pastel. Porque na verdade a gente tem que se colocar no lugar do corretor de imóveis, que ele tá o quê? O cara tá comprando o nosso serviço pra gente ajudar ele a comprar o imóvel ou vender. A gente não é o protagonista. O protagonista é o desejo dele de adquirir o imóvel. O protagonismo é o desejo do cara de vender o imóvel, porque sem esses dois desejos a gente não tem trabalho. Não tem trabalho. Então é uma necessidade que a gente vai preencher, né? Sim. Entendeu? De repente, talvez, a gente vê um caminho até das construtoras. Eu estava visitando os lançamentos agora, como a gente tinha comentado nos últimos podcasts, é um mês de outubro, novembro, está saindo os lançamentos, a gente foi lá no site. E o que eu vejo? Que as próprias construtoras elas estão reduzindo essa abordagem... Como é que posso explicar? Essa abordagem de helicóptero, de lancha. Mais sofisticada, a gente tinha um marketing nos últimos 3 anos assim. A gente vem percebendo que eles estão... Muita cidade, mas eles não estão mais tão focando nesses luxos, assim, como se fosse uma vida, sabe? Por quê? Porque eles sabem que a gente tem mercado do agronegócio, né? Investe bastante em Balneário Camboriú.
E quando tu visita eles lá, eles estão, cara, estão na caminhonete, estão lá de chinelo. Eles não moram em residência na região deles lá super chique, eles moram, né, próximo do rancho. Eles ficam, né, eles ajudam. Não, eles ajudam lá o funcionário a passar, ó, graxa nas máquinas, colher grão. Então, assim, não tem. Eles não têm assim uma identificação com o luxo, né? De repente os filhos vão ter, mas esse grande empresário desse setor, eles não estão focados, né, em helicóptero, em lancha, em mulheres. Então, é um comprador bem diferente. Isso pega, né, muito, isso é uma coisa muito hollywoodiana, assim, muito, né, de filme, né? Mas hoje na prática a gente sabe que não. Eu particularmente não atendo, né? E dos corretores que eu tenho, cara, é o entendimento que a gente tem. Os clientes mais simples são os mais honestos, mais decisivos, sabem o que querem, entendeu? Mas ainda assim tem alguma. Agora a gente vendo que tem, a gente está falando dos clientes mais, uns clientes de histórias, tu diz aí pessoas de mais de idade também. De idade também, mas ainda assim eu acredito, né? A gente acompanha, sei que eles fazem. Vamos supor que sejam uns 80%, sejam um pouquinho para encher a cena, fazer aquela história de luxúria e esse negócio todo. Mas ainda tu acha que nessas compras, nesses processos de compra e venda, qual que é a porcentagem mais ou menos assim de... Sei que não dá para deduzir em questão de porcentagem, mas o que tu vê mais quando as pessoas vêm comprar para cá? Tu vê que é as pessoas mais dos agrônomos, pessoas mais rurais, ou são os pessoais mais de metrópoles, de São Paulo, que são mais assim que realmente procuram aquela figura do personagem, do corretor, aquele corretor que vende triplex, vende aquilo, só mansão, ou não? Não, na verdade, trabalhei muito tempo em imobiliário ali, diversificar, a gente tem, que eu percebo assim, né, muito Londrina, Cascavel, Paraná muito forte, Maringá, muito mais forte do que São Paulo. Maringá. Então eu me lembro que quando a gente atendia ali mais no escritório e pegava os imóveis para vender e tinha esse contato com o pessoal, muito, que nem o Júnior falou, muito Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina. Hoje o Paraná era forte. E aí um pouco de Blumenau, né? Um pouco de Blumenau e aí uma porcentagem muito forte de Curitiba. Sim. Curitiba e a grande região de Curitiba ali são Balneário é a nova Curitiba. É verdade, eu conheço muita gente. Então, o que eu vejo? E, assim, então, é que Balneário Camboriú, ela explodiu, né? Em 70. Né? Então, e muita gente vem passar as férias aqui porque era o balneário que tinha mais estrutura, né? Entre as praias aqui. E era mais próximo, porque Floripa era muito... Floripa longe, Balneário Camboriú tem uma praia calma, né? Um comércio na frente da então praia, vinha muito. Então o cliente ele vem, às vezes, novo, daí ele gosta da cidade. Mas tu diz, eu estava falando na questão do corretor, do público. Eu acho que tem. Eu acho que o cara vem pelos grandes olhos, o cara está enxergando. Nossa, eu vou lá porque. Eu acho que tem um pessoal que quer hoje em Balneário Camboriú tem um pessoal tanto que tem uma rede de restaurante, tem esse pessoal do luxo. Acho que tem, sabe? Só que a gente sabe do que eu quero dizer para ti é que hoje um cara que trabalha um menor produtor rural vai faturar aí na faixa de 2, 3 milhões por mês, né? Então ele vai fazer 30 milhões por ano. O mais fraquinho, de repente, vai fazer 12, entendeu? Então, como eles não têm luxo lá, eles precisam tirar esse dinheiro, porque se deixar na conta... A gente sabe que os empresários no Brasil têm uma vontade grande de fugir desses impostos, né? Então, é natural, a gente não tem com quem a gente não conversa que não comenta sobre isso, que se paga muito imposto. Então, é o melhor lugar que eles têm para ter uma garantia e deixar esse dinheiro... aplicado ao imóvel, né? Sim. Então não tem prejuízo e não tem para onde correr. E Balneário é uma cidade segura. Sim. É uma cidade segura no que eu digo assim de investimento de imóveis, né? A gente não tem. A pessoa compra ali, se ano que vem, não gostou, vende. Então se tem uma certa liquidez. Sim. E eu acredito que, claro, que hoje esses novos corretores ali que vêm fazendo esse trabalho de marketing assim, meio hollywoodiano, eles com certeza eles atraem um público que conecta com esse tipo de coisa. Sim. E tem também o cara que quer viver Balneário Camboriú. Só que daí quando a gente pula, né, eu sempre comento com os corretores,
Balneário Camboriú, ela é coadjuvante ainda nessa questão de alto luxo, assim, de serviço de alto luxo, ela é porque eu me lembro que eu fiz uma feira né? eu fiz uma feira na Casa Cor, em Florianópolis, cara, tem lugares loucos lá em Florianópolis. Sim. Então eu vejo que até eu participei lá de um café, de um grupo de jazz, um café que não abre para o público, só abre para quem tem dinheiro, entendeu? Sim. E aí eu fui lá porque a gente tava fazendo a feira e a gente foi convidado lá, né? Mas assim, cara, tem noção, né? O que é gente de dinheiro e não é só dinheiro, é poder, né? Eu conheci pessoalmente uma arquiteta famosíssima lá, casada com um cirurgião plástico. Cara, os caras são outro patamar. E aí na oportunidade, como corretor, né? Sim. Poxa, por que a gente... Vamos comprar comigo um Balneário Camboriú? E eles não encontram em Balneário Camboriú assim, né? Eles acham que já tem tudo em Florianópolis para eles, né? Sim. Então, a Balneário tem que investir muito ainda. Tem muitos restaurantes top, eu acho que a gente avançou bastante, né? Mas eu acho que ainda tem um público muito infantil ainda, né? Falta. Ainda tipo, falta uns playboys, assim, um pessoal ainda que não é aquele turista de alto luxo maduro. É aquele gurizão que é o filhinho de papai, que é... Ele que não rompeu ainda. Não, ele até tem, assim, um potencial econômico, mas às vezes ele, né? A gente sabe que a bebida, né, e juventude não funciona, né? Então a gente ainda não tem aquele ambiente, de repente, né? O Caixa d'Água é um exemplo disso, né? Sim. É um lugar que tem muita gente rica, mas é um pouco de bagunça, né? Então, pelo menos dos clientes que eu atendo, eles gostam de comer num restaurante bom, eles gostam mas não necessariamente da bagunça, né? Não da bagunça, né? Que é uma coisa mais jovem, então acho que tem que desvirtuar um pouco, né? Sim. A região tem que ir para o alto luxo sem necessariamente ir para essa bagunça, né? Ostentação e bagunça, né? Eu acho que não é o caminho, né? Mas vamos contar mais mas nessa, né, mas agora eu ia perguntar agora realmente nesse ramo, nesse tempo todo que vocês estão trabalhando, tem alguma história, alguma coisa ainda que seja marcante realmente para você, que alguma coisa que te surpreendeu, que tu não esperava que acontecesse? Ou aquele cliente que tu achou que era o cliente sensacional, que ia fazer meu Deus, esse cliente vai comprar, vai fechar esse negócio aqui, vai deixar a gente muito feliz. Aconteceu alguma coisa do tipo? Atendimento marcante a gente sempre tem, né? A gente sofre também demais com os clientes que hoje o brasileiro a gente vê assim nessa questão de comprometimento de horário, pô, eles são difíceis, cara. Às vezes a gente marca assim fazer um atendimento 4 horas da tarde, 4h30, cliente tá em casa ainda. Tô chegando. Cara, quando a pessoa manda, tô chegando, eu sei que ela vai começar a se arrumar para ir. Então, um atendimento que eu até estava comentando com a mãe esses final de semana aí, foi assim, as pessoas que me ligaram, foi até um senhorzinho que me ligou no telefone que estava numa placa, eu nem tinha a placa do meu número na época. Sabe nem onde é que veio? Nem sei, cara. Ele me ligou, conversando comigo como se já me conhecesse, como já tivesse visto o apartamento. E a gente tem que ser rápido ali, né? Sim. Né? A gente tem que passar a segurança desde o início. E aí eu me lembro que eu fui conversando com ele, e aí eu peguei e marquei para ir direto conversar com ele pessoalmente, né? Para mim poder saber o que ele estava falando, né? O que era, né? Porque a gente sabe que as pessoas que têm uma certa idade, as mentes delas são mais rápidas do que nós, né? Então elas começam a conversar com a gente como se a gente estivesse pensando o que elas estão pensando. Sim. Então geralmente acontece isso, né? Você tem que ficar preparado, já pegar o laço, já imaginar o que ele está pensando. Isso, e aí eu me lembro que eu fui lá, cara, ele foi para olhar o apartamento, e aí ele me mostrou, eu não tinha um apartamento, mas aí ele começou a conversar com o apartamento, aí eu sei que eu tinha uma opção similar do que ele já tinha conversado comigo, eu falei, esse daí não tá em negociação, mas eu tenho um que tem um melhor. E aí acabei levando ele para mostrar. Aí ele era muito... Vamos fazer agora. Vamos lá agora. Vamos lá. Tem como lá ver esse apartamento? Entrei na caminhonete. Me botou uma caminhonete, foi lá na frente do prédio.
Eu ligando para a dona era servidora pública. Trabalhando. Não, abandonou, veio de vizinha para abrir o apartamento, abriu, olhou, ele... Vou ficar com esse daqui então. Vou ficar com esse aqui. Nem quero mais saber daquele outro. Eu nem sabia qual era. Qual que era outro. Aí eu falei, pô, algum corretor tá perdendo a comissão, né? Que loucura. E aí, pô, esse foi muito marcante, porque um telefone, não sei... Eu não quis perguntar, né? Porque eu não ia ser louco, né? Como é que você conseguiu meu número? Pô, se ele me ligou... É porque já tinha, alguém passou. E aí, eu me lembro que foi uma venda, assim... Acho que foi a venda mais rápida que eu já fiz, assim, sobre a venda à vista, né? Uhum. Ele olhou, na mesma hora, o cliente estava ali... E aí ele fez uma proposta, abaixou uns pouquinho, e aí já foi tudo negociado. Aí ele já pegou a chave do apartamento na hora. Foi tudo levou ela tudo no mesmo, na hora. Tudo na hora, negociação. Levou ela lá na casa dele. Olha, eu moro aqui, eu já vou te dar um sinal. Nem precisa assinar contrato, manda rodar a escritura. Cara, foi muito rápido, assim, essa venda, e foi muito marcante, porque... Até hoje eu encontro com ele trabalha com frete, né? Eu encontro com ele, me cumprimento e tal, mas que me dá uma vontade de perguntar como é que ele chegou no meu telefone. Loucura. Porque Por que tu comprou comigo, né? E assim, voltando para aquela parte dos atendimentos hoje do marketing mais virtual e os atendimentos mais físicos, né? Uhum. Realmente eu vejo que eu não sou muito de atender telefone, a gente trabalha direto pelo WhatsApp, só que às vezes, quando eu já tenho cliente, assim, né, a pessoa liga ali, as pessoas têm acima de 45 anos, eles querem ligar, eles querem conversar contigo. Se tu mandar uma mensagem de texto, eles se sentem ofendidos, acho que estão falando com um robô. Uhum. E aí, só que aí o jovem... Uhum. O jovem já prefere. Se tu ligar para ele desliga na tua cara, ele já quer conversar mais via mensagem de texto, né? Preferência também por áudio, né? Porque daí tu manda o áudio, depois ele lê. Escuta quando quer. Escuta quando quer, responde quando quer. Porque hoje eu acredito assim que os mais idosos, né? Não vou falar idosos, mas... Os de mais idade, né? A pessoa mais velha, ela tem um poder cognitivo mais rápido de decisão. Tem. Então, ela quer fazer o telefone porque ela sabe também, para ela poder usar alguma persuasão, ela precisa que... Está no colar do momento. Os dois estejam na mesma frequência. Sim. Já o jovem, ele tem medo de tomar as atitudes, as escolhas. Precisa fundamentar melhor. Né? Aí ele vai... Leva um tempo para ele criar esse processo escuta teu áudio, daí ele pega esse áudio, manda para o pai, manda para a mãe. É isso mesmo. É bem isso. E aí, então, a gente, corretor, precisa estar se atualizando com esses novos clientes. Hoje eu são dois, na verdade, são dois tipos de atendimento completamente diferentes. Né? Do pessoal mais novo e o pessoal de mais idade, né? É outra história. O contato é mais visual, é mais físico, é mais visita. Tu tem que sentar, tem que escutar, aí ele fala, é um outro processo, é outra vida. É bem isso aí, Mickey. E o que eu acredito e eu percebo, né? Que aí a gente vai falar de uma coisa mítica, mas é muita energia, né? Tem pessoas que elas são muito de energia, ou seja, o imóvel é lindo, a planta é ótima, sabe? Para o corretor a gente olha ali, não tem o que falar, seu imóvel, poxa, 10. Parabéns. E o cliente entra dentro e ele não se sente bem. Daí a gente vai lá visitar o outro, feio. A fachada ainda precisava pintar. A escada não passa um guarda-roupa. O cliente entra lá dentro, por incrível que pareça, ele se sente melhor, né? Então... não é nem questão de valor, né? Uma pessoa que tu sabe que tem um poder aquisitivo legal. Isso, e aí chega nessa que tu falou, ou seja, aquele cliente que ele é mais... física, ou seja, ele precisa entrar no imóvel para decidir, ele precisa sentir a rua, ele é esse mesmo cliente que é o que liga, né? Que é o que liga, é o que já quer ver, né? Sim. Não, quero ver agora, entendeu? Tem essa urgência, né? Por quê? Porque ele tem a necessidade de suprir essa necessidade de ele sentir o ambiente, né? Sim. E o mais novo, eu acho que ele vai muito pela opinião dos outros, né? Talvez o grande efeito das redes sociais aí depois do ano 2000 é a gente se preocupar com a opinião dos outros, né?
Então, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente quer, né? Ele vai pelo coletivo, a né? gente acaba querendo aquilo que os outros estão mostrando pra gente, né? Eu acho que eu tiro pelo meu pai, pela minha mãe, eles querem o que eles querem. Entendeu? Sim. Não interessa a televisão, o que a televisão está vendendo para eles, o que eu entendo. Eles querem o que eles querem, para suprir a necessidade deles. E na venda, e falando em energia, também na questão da venda, eu percebo que quando o cliente decide comprar, a família decide comprar, cara, o imóvel ele se aparece, né, Jonathan? Isso é verdade. E enquanto o cara tá inseguro, cara, ele vai ver 10, 12, ele vai ver, e aí ele para, ele volta. Ele não. Agora, quando ele decide, poxa, amor, nós vamos se mudar para Balneário Camboriú ou nós vamos ir para um apartamento maior, quando ele toma aquela decisão, eu me lembro que eu atendi uma cliente, que atendo ela até hoje, sim, ela gostaria muito de morar perto da 1500, né? Ela morava na 2600 em Balneário Camboriú e ela gostaria de morar na 1500. Nas proximidades, questão de escola, um eixo ali um pouco mais servido, né? E era um período difícil, cara, assim, de encontrar imóveis naquela região, porque é uma região mais antiga da cidade, que não tem empreendimentos muito novos, né? E foi uma batalha. Eu atendi ela acho que 30 dias seguidos, a gente viu 21 imóveis. 21 imóveis. Eu perdi 6 quilos. Nós fazia tudo a pé. Deus. Então eu ia lá na frente e mostrava. Não deixava ele nem pegar o elevador de subir pela escada. Não, aí chegou, aí tipo assim, aí eu mostrei os meus, depois eu comecei a mostrar em parceria com outros corretores. E aí a gente já estava cansado, a gente já tinha se definido num apartamento que era próximo de onde ela ia morar, mas ainda não era o que ela queria, né? Sim. E ela pensou nisso, cara. E o que aconteceu? E aí, do nada, eu peguei o telefone de um corretor, ele nem também não era um corretor que fazia parceria comigo, ele falou, eu tenho aqui, ó. Aí eu falei, então vou mostrar. Como tinha ido eu, mais algumas pessoas, e eu decidi não subir no imóvel. Eu falei, você vai sozinha, porque eu não quero tumultuar, porque daí era de uma construtora o imóvel, daí tinha o corretor da construtora, o corretor parceiro, eu mais o cliente, fazer uma salada lá, se espremer no elevador, eu não acho bonito, né? E ela subiu, cara, sem brincadeira. Quando ela desceu, ela já desceu com o rosto diferente, assim. Daí eu falei, tu gostou? Daí ela falou, gostei, Jorge. Daí ela falou assim, mas eu quero que tu vá lá dar uma olhadinha. Eu falei, tá, vou lá dar uma olhadinha. Subi, olhei o imóvel, e falei, perfeito, Ione, não tem o que falar. Eu vou pegar a proposta amanhã de manhã e vou levar na consultora. Ela, não, beleza. E assim, cara, cheguei lá, peguei a proposta dela nesse imóvel da consultora, de um outro imóvel que ela tinha gostado e fui para a consultora. Cheguei lá, né, fui... nem sempre... Quer dizer, fui bem atendido, né? Mas era meio-dia, o pessoal queria comer. E aí tentaram me descartar, né? Mas para de tarde, né? Para atender depois das 2, né? Mas daí eu falei, não, tô aqui, quero ser atendido agora, né? E aí fechamos lá, coisa de 5 minutos. A gente fez a nossa proposta, o consultor fez a contra, eu falei, eu tenho essa proposta para fazer para ti e daqui, se tu dizer não, daqui eu vou sair e vou direto lá para outra consultora, entendeu? Porque já passou 30 dias, a minha cliente vai precisar sair do imóvel que ela tá, então a gente precisa fechar agora, não tem o que fazer. Sim. Daí ele começou, tá bom, Jorge, eu vou assumir essa responsabilidade aí. E só que ela tem que depositar o dinheiro hoje, agora, tem que ser agora. Aí sinal, né? Sinal, né? Porque a gente sabe que imóvel em Balneário Camboriú, tu visita ele, sai, tem 10 visitando, né? Então, para ele dizer não, né? Ou seja, para ele dizer que os imóveis já tinham sido vendidos, ele precisava de um sinal, né? Daí eu liguei para a cliente e falei, sei que é meio-dia e tal, mas a gente precisa de um sinal, tem como fazer? Ela, não, Jorge, estou indo lá, passei a conta, ela foi no banco, fez o depósito, mandou a foto do comprovante para mim, e ali fechamos o negócio, graças a Deus, meio-dia. Então, energia, né? Energia, ou seja, botou no coração, até imóvel, né? Tem imóvel que a gente vai pegar para vender, a mulher quer vender, o marido não quer. Ou o marido quer vender, a mulher não quer. São os imóveis, cara, eles são enrolados para vender, durante a documentação, eles incomodam, até o final eles incomodam. É uma loucura. Até na hora do cartório lá, o cartório faz uma exigência maluca. Cara, o negócio, né, Jonathan? O negócio dura aí 8, 9 meses, uma coisa que é para fazer em 30 dias... acaba se dissipando e demora, né? Demora. Isso é verdade. Então acho que a energia é bom, né? Então acho que a gente percebe que quanto mais desejo, assim, quanto mais decidido o cliente está, mais o universo traz os imóveis para ele. Quanto menos ele está, às vezes ele perde oportunidade, né? Por não estar preparado para comprar, né? Uma dica que a gente também pode passar para
para esse cliente que ele já está nessa fase da busca ali, ele já realmente conseguiu fazer anotações ali do que ele quer, o mínimo, né? Porque a gente sabe que... Não vai ter o imóvel perfeito, né? Não. Até se ele fizer do zero, perigo de não ficar. A casa dele não fica do jeito que você quer. Infelizmente, essa é a vida, né? Então, a dica que seria, o cliente ele precisa fazer o quê? Ele precisa colocar sempre ali o mínimo necessário, que não pode faltar: sacada, churrasqueira, garagem coberta, elevador, salão de festa. Ele coloca ali essas características do imóvel que ele precisa, e depois, porque a gente que atende, a gente vê muito que a pessoa compra um imóvel próximo ao trabalho. E há tempo que eu vejo que quando a pessoa vai fazer a aquisição através do financiamento bancário, ela vai ficar naquele imóvel ali, então, 35 anos, Sim. Que seria o financiamento. Sim. E será a pessoa vai trabalhar naquele lugar ali, o financiamento todo? Eu sempre falava assim, às vezes, porque o que acontece? O cliente ele quer o imóvel perfeito, né? Sim. O imóvel perfeito que ele precisa, ainda perto do trabalho. Dificulta mais ainda. Porque é difícil, né? E aí quando ele acha o imóvel que ele quer, que tem as características mínimas, é longe do trabalho dele, o acesso é ruim. Mas aí tem um que é perto do trabalho, mas não tem a sacada, não tem a churrasqueira, não tem o elevador. É verdade. Então, eu sempre dou a dica dizendo, olha, você tem que entender que a casa é o seu lar, é onde você vai estar. O emprego... É temporário, é volútil. Hoje tu trabalha numa certa empresa, depois a empresa muda, você vai para um outro trabalho. Então, aí às vezes você compra aí, você está vivendo aquela fase ali de poder comprar um imóvel, você está ali naquela empresa que já estou 5, 6 anos, estou bem ali trabalhando. E aí você quer comprar um imóvel, aí às vezes você deixa de escolher o seu imóvel, que seria o ideal. Por causa da empresa, né? Por causa da empresa do trabalho. Você vai mandando embora. Aí depois vai mandando embora. Então, uma dica que eu sempre falo, cara, você tem que comprar um imóvel que você precisa ter. Que vai... atender as suas necessidades. Isso. Porque se você comprar algo por causa do trabalho, por causa da locomoção, você fica preso a limitações. E aí, quando você tem essas limitações de escolha... Você vai fazer uma compra que depois não vai te satisfazer. Talvez aí você vai querer talvez passar. No momento, na hora, faça, né? Mas futuramente, caso mude de emprego, mude a rotina, alguma coisa do tipo, pode acabar afetando depois, né? Acho que não tem problema a pessoa sacrificar um pouquinho agora, porque, imagine que, vamos supor, dependendo se pode ser o primeiro imóvel, pode ser o último que ele está escolhendo para passar o resto da vida mesmo. Sim. Mas é a casa, né? É a sua casa, onde que tu vai estar com a tua família, que vai estar com as pessoas. Onde vai criar as memórias. As memórias. Então, tipo assim, a melhor... Acho que bom que tu falou, porque se a gente não explicar isso para os clientes, que às vezes o cliente, não, aquela lá tá legal, que fica realmente perto do trabalho, nossa, dá para ir descer andando, não sei o que lá. De patinete. Mas daí, eu vou de patinete, mas daí o imóvel às vezes não tem uma área um aspecto boa, a gente tem alguma coisa, o cara vai ter um filho depois. Tem que pensar no futuro, né? Às vezes a gente acaba dificultando também, né, a vida, né? E tem um controle assim que a corretora a gente percebe, né? Que os imóveis eles são muito parecidos, né, Jonathan? Sim. Em Camboriú, em Balneário, as construtoras elas já seguem um padrão pré-definido. Um padrão quase pré-definido, assim, no sentido por causa do estudo, né? Do estudo que eles fazem, como que a pessoa vai viver no ambiente, tem tudo isso, né? Então, às vezes, né, Jonathan, às vezes o que acontece? Às vezes o consultor, quando ele vai construir, ele percebe isso, né? Sim. Então, quando ele compra um terreno mais afastado, que ele sabe que vai demorar para a cidade chegar até ali, ele geralmente coloca mais coisas, ele né? Agrega mais. Ele coloca uma churrasqueira maior, com uma boca maior, ele coloca uma sacada maior. Uma sacada, às vezes ele coloca uma suíte onde não, né? Onde não precisava. Um lavabo, né? Então, tipo assim, ele consegue
complementar a planta dele, justamente, por exemplo, a cozinha maior. O cara não vai toda hora no mercado, então eu vou fazer uma cozinha maior para ele ter uma despensa maior, uma área de serviço maior. E então a gente vê que a engenharia, a arquitetura, elas cuidam disso, né? Então o comprador, fazem esse estudo, ele tem que confiar nesse sentido, assim, né? É verdade. Então no imóvel que geralmente ele é mais central, o construtor sabe que vai vender bem, então ele constrói dentro daqueles limites da legislação ali. O mínimo é 9 metros quadrados na cozinha, ele vai botar 9 metros na cozinha, não vai botar 9,5, entendeu? Sim. Então ele foca no que é o mínimo que ele vai fazer. E já o cliente, o construtor, que ele está no lugar que ele vai vender mais o imóvel do que o endereço, ele coloca mais coisas, né? Então, para que eu vou fazer uma cozinha de 9 metros? Eu faço uma cozinha de 12, de 14, né? Uma suíte de 21, de 18. Aí o cara vai pegar um quarto de 10 metros quadrados, 9, entendeu? Então, assim, por quê? Porque lá na região central ele pensa que o cliente vai vir aqui, vai dormir, vai ver um filme, mas aí ele tem mercado embaixo, ele não vai fazer uma compra muito grande. Então, assim, não quer dizer que ele faz por mal, mas ele entende que o cliente não necessita disso, né? É verdade. Né? Ele já vê o ciclo, né? Já e vê aí, o dia a dia. vamos falar da parte chata agora. Agora a gente também tem uma loucura que é essa internet, que ela proporcionou, que a gente tem acesso o tempo todo, né? Então o corretor ele é acessado por mensagem, Instagram, no anúncio, então a gente está o tempo todo atendendo. E pela facilidade, o cara está lá trabalhando, ele abre aqui o WhatsApp, clica no anúncio e fica. Onde é que fica? Qual que é o andar? Sabe? Mas qual que é o nome do prédio, entendeu? Tem o número do dono? Tem o nome do dono? Será que ele aceita? Então, tipo assim, então eles ao mesmo tempo, como o Jonathan falou, eles já parecem que conhecem a gente há muito tempo, eles vão falando como se estivesse falando com um amigo, e às vezes a gente não consegue traçar o perfil, né? Então, o nosso desafio hoje é transformar esse cliente que vem, do jeito que ele vem, ele vai, né? Tipo, ele perguntou um monte de coisa, tu deu os conteúdos, daqui a pouquinho ele vai embora, não te liga mais, daqui a pouquinho, um mês depois, ele pergunta se está à venda ainda, e entra num anúncio de um, no anúncio de outro, depois ele não sabe com quem que ele estava falando, porque ele entrou em tanto anúncio que ele tem tanto, né? Sim. Ele não salva ali, então não tem. Então a gente vê hoje que tem muita informação, né? Fácil acesso, o corretor ele é de fácil acesso, né? Para atender melhor. Ou o cliente fica madrugando, né? Meia-noite está lá, então amanhã eu te procuro, daí amanhã o cara acorda, de repente esquece, vai pro dia a dia. E os clientes chatos, né? Em Camboriú a gente, graças a Deus, não tem, né? Em Camboriú o desafio os outros corretores ainda, né? Um mercado imaturo. Sim. E então, assim, tu bota uma placa do imóvel enquanto eles não. Cara, é uma perturbação. Enquanto não botar a placa do lado. Então, assim, é uma disputa, né? Quem vai botar mais placa e tal. Tanto que a gente tem a política de não colocar placa, justamente para não fomentar esse tipo de mercado agressivo. E o cliente em Balneário, ele tem esse que ele vem, aluga um hotel, ele fica andando, interfonando, achando que vai encontrar uma boa... Uma barbada. Então, assim, eu vou economizar o corretor. Cara, ele está perdendo o tempo dele, ele pode ser assaltado, pode tomar um tapa na orelha, pode tomar um golpe, né? Pode tomar um golpe, né? Porque imagina, tu fica na frente, né? Tu fica na frente de um apartamento ali, de um edifício, procurando interfonar, fica ali, o cara se fraga, né? Um espertando bem, tu tá procurando imóvel, e aí tu vira... Tem quanto de... Tem quanto de entrada? Porque tu vai estar ali sem saber quem é o cliente, tu não vai saber se o cara é corretor ou não. Então ele se expõe a um risco, não que é uma cidade perigosa, mas eu digo assim, né? A gente tem que ser sincero, né? Ser inteligente, né? Então, assim, hoje mesmo eu tenho atendido um cliente, desde a semana passada, cara, a gente passa os dados, né? Busca marcar uma visita para ele conhecer, mas ele só quer saber onde é o imóvel, né? Para ele tentar, de repente, ir lá, tentar conversar com o proprietário. Então, a gente percebe, Jorge, que infelizmente, né? Como a gente lida com pessoas, cada pessoa tem a sua personalidade, cada um tem a sua cultura, né? Sim. E a gente... Hoje eu percebo assim, que Camboriú ainda tem muito dos clientes, eu digo comprador... Corpo a corpo, né? Que ele quer toda a informação, ele quer mastigado, todo o know-how que o corretor tem, porém ele não quer o serviço do corretor. Várias vendas... que já, eu não digo que eu perdi, né? Eu realizei, só não recebi, né? Então eu vejo assim, muitas vendas que... Porque assim, quando a pessoa ela já entra já com a maldade, ela vai querer, seja o vendedor, seja o comprador, ela
vai querer te passar a perna, infelizmente ela te passa. A gente... Porque o papel do corretor é dar crédito, né? Não Sim. tem como tu não dar. Tu não vai vender se tu não dá o crédito. Se tu não passar a informação. Sim. Então, várias vezes eu já... até eu estava comentando com o corretor Jefferson, que é um parceiro da gente aí, de um sobrado ali que eu estava negociando, e o pessoal ali, levei, aí ele não quis, aí de repente ele falou que já tinha comprado uma coisa, aí passou 30 dias, o cara falou que não ia mais vender o sobrado. Cara, passou uns 6 meses, por incrível que eu pareça, eu passando na frente do sobrado, quem é que está lá lavando a calçada? O cliente que eu levei para mostrar o sobrado. Então, eles fecharam sozinho. Bastante. Então Acontece bastante ainda isso. Acontece. Então, isso daí é mais um pouco, eu digo, da cultura, da educação. Eu acho assim, não querendo falar mal, mas eu acho que o nosso conselho ele deveria ser um pouco mais buscar trazer, educar o corretor, né? Porque hoje a gente sabe que o nosso conselho ele exige bastante, né? Que nós sejamos profissional, mas porém também ele não ajuda a esse novo corretor que está começando. Porque hoje o que acontece? Hoje eu faço a publicação ali, cara, de 10, vamos dar uma média de 10 acessos, 5 de 10 acessos, 5 é corretor perguntando se quer deixar imóvel para vender. Então, parceria. Não é nem parceria, porque eles não acham que tu é o proprietário do imóvel, porque verdade. Eles não entram no teu perfil, não clicam. Então, isso acaba... Eu acho que deveria ter uma normativa de proibir, né? Sim. Porque, como tu falou, a gente atende todo mundo bem e tive uma experiência em Camboriú, né? Balneário não tanto, mas Camboriú, um amigo meu de infância deixou o imóvel dele para vender comigo, ou seja, só tinha o imóvel, só estava para vender comigo. Sim. E ele passava, às vezes, para um amigo para tentar vender. E eu atendi, né? Uma corretora entrou ali, imóvel, eu sempre falo, quando é corretor, a gente já bota um textinho, né? Se você é corretor, a gente faz parceria, já explica como é que funciona a parceria, manda as fotos, só não gosto que você, só não autorizo você a anunciar essas fotos e tal, porque o imóvel está só comigo. E o proprietário deu para mim vender, não deu para todo mundo, né? Tem proprietário que vai em todo imobiliário, mas tem proprietário, não, Jorge, eu quero que tu venda. Isso. E a coisa foi, passei os dados para cliente, para corretora, ela, não, Jorge, vou agendar e tal, e sumiu. Passou 30 dias, meu amigo me ligou, né, Jorge, eu acho que eu vendi o apartamento, cara. Daí eu falei, vendeu? Acho que eu vendi. Daí eu falei, mas quem, cara? Não, a mulher veio aqui no prédio, aqui, pegou o telefone com o vizinho, e conseguiu o meu telefone e disse que tinha um cliente aqui pro meu imóvel. Aí eu falei, tu manda foto então. Manda foto pra corretora. Quando mandou a foto da corretora, era da mesma imobiliária, Sim. Um outro corretor, mas da mesma imobiliária que eu tinha encaminhado as fotos. Ele falou, Rodrigo, não sou assim, só vou ter essa liberdade de falar contigo, cara, mas fui eu que mandei o teu imóvel para não para essa corretora, mas para essa imobiliária. Daí ele falou assim, não, foi, Jorge? Foi, então peraí que eu já vou resolver isso aí. Pegou e falou para cliente assim, vou mostrar, vamos dividir em 3 essa comissão então? Porque quem te apresentou esse imóvel foi o Jorge. Daí o cara falou assim, não, veja bem, eu acho que ele me assim, a coisa tomou uma dimensão. Uma coisa negativa. Esse meu cliente falou, cara, eu vou tocar na internet, vou aqui no Google dizer que vocês invadem, roubam o imóvel de outros imobiliários. Então eu falei, cara, nem precisa. Né? É só o cara não fazer mais, né? Então, a gente já está caminhando para o final aqui. E hoje foi mais um bate-papo, né? Queria falar para você que se você quer um corretor humano, né? Um corretor que está preocupado realmente em trazer um melhor serviço, em te atender, né? Não aquele corretor que está ligando para 30 clientes no mesmo dia, com foco em pegar o sinal e fazer tu assumir umas parcelas aí com uma consultora. Né? Então, não, eu estou falando com um cliente que vai te vender o investimento, um corretor que vai te vender investimento, um corretor que vai te vender a sua moradia, o seu comércio. Então, esse é a gente é esse corretor, né? Os irmãos imóveis, a gente é esse corretor, entendeu? Eu acredito que a gente está longe da ostentação e muito na comunicação de mostrar que a gente é sério, que a gente está um tempo nesse a vida real, né? Na vida real, né? A gente
gente tem a nossa família, tem o nosso desafio, o corretor precisa vender para se sustentar, mas eu acredito que vender é encontrar a necessidade do cliente, né? Se a gente conseguir preencher essa necessidade dele, nós vamos vender, né? Não é empurrar, né? Então eu fico o meu tchau aqui e cada um pode se despedir aí, que a gente falou demais hoje. Não, podemos encerrar. Não, isso aí é produtivo. Comentar um pouco também do dia a dia, né? Faz parte. O pessoal também vê que não é tudo flores, né? Não. A gente busca isso daí, trazer a vida real, né? O mercado real que seria, né? Sim. Mas é mandar um abraço para todo mundo. Obrigado por ter ficado conosco até aí. O Caio aí vai dar umas palavrinhas. É isso aí, pessoal. Hoje foi um dia um pouquinho mais descontraído. Tiramos um dia para contar um pouquinho das histórias de cada um, do que aconteceu durante essa vida, das coisas boas também, das coisas ruins que a gente não gosta também de lembrar, mas são coisas que ajudam a somar para melhorar para o futuro. A gente fez um podcastzinho mais descontraído realmente para tu entender que somos corretores há bastante tempo, mas somos seres humanos. Às vezes as pessoas acabam colocando, os clientes acabam colocando um pouquinho mais, uma ideia, uma perspectiva um pouco longe sobre do que é um corretor. E o corretor nada mais que é um ser humano que tem um trabalho, ele fez a pesquisa, estudou a vida dele, uma boa parte, para ajudar a tu comprar um imóvel que vai ser para a tua vida, vai dar os melhores conselhos, vai estar sempre ajudando para isso. Então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Obrigado pela participação, Jorge, pelo Jonathan, e ficamos com Deus aí. Tchau.